Eduardo Campos. Bom dia e obrigado. Bom dia a todas e todos. Os cumprimentos ao governador Renato Casagrande, em seu nome, quero cumprimentar a toda a sua equipe, a toda a sua base política. Os cumprimentos ao Luciano, prefeito dessa bela cidade acolhedora. Quero cumprimentar e agradecer a Joca Pedrosa da Fonseca, em seu nome, a todos os que fazem a Rede Tribuna. A Rede Tribuna é, de certa forma, a ponte que une os pernambucanos aos capixabas, pois é um grupo com uma grande presença no nosso estado, um grupo que tem uma grande história na economia do meu estado, liderado, que foi desde a sua origem até poucos anos atrás, por um grande pernambucano, uma história de vida muito bonita, seu João Santos, a quem eu quero render aqui as homenagens do nosso povo. Cumprimentar todos os deputados federais aqui presentes, ao Folheto, ao Beto Albuquerque, líder do meu partido na Câmara, ao Maneta, quero cumprimentar também o Manato, quero cumprimentar também aos companheiros deputados estaduais, vereadores, aos empreendedores aqui presentes, cumprimentar a todos os que fazem o meu partido aqui no Espírito Santo, nos dão a alegria da sua presença, amigas e amigos. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade que a tribuna nos dá de vir participar desse ciclo de debate. E agora, tratando de um tema tão importante, como disse o governador Renato Casagrande, sobre planejamento e gestão sustentável. Nós sabemos exatamente a importância desse tema no momento em que passa o Brasil e que passa o mundo. Eu vou me permitir aqui, pela tarefa que me foi dada pelo Joca, em rápidas palavras, fazer um breve histórico da nossa compreensão da caminhada brasileira nos últimos anos e como ela nos deixa, neste momento, diante dos desafios que estão postos à vida nacional. Eu entendo que o Brasil, nas últimas 3 décadas, nós tivemos uma construção que precisa ser preservada, compreendida e que deve servir esses acúmulos para nos animar a um novo salto qualitativo na vida brasileira. Nessas últimas 3 décadas nós fomos construindo com um grande esforço, com pactuações feitas na sociedade e reproduzidas para o mundo da política, que nos permitiram, nos idos de 80, consolidar a vida democrática no Brasil. Sábado passado, nós tivemos a oportunidade de ver celebrados os 25 anos da Constituição Cidadã de 1988. Um marco na construção da volta do Brasil à normalidade democrática. E a democracia, sem sombra de dúvida, ela nos permitiu vencer dificuldades que se apresentaram diante do cotidiano brasileiro. E foi logo na sequência de o Brasil poder escolher pela primeira vez seu presidente da República que nós tivemos que testar a consistência da recém-democracia brasileira, ainda muito jovem, ainda muito incipiente, quando nós vimos, a partir de um movimento de rua, que pressionou o Congresso Nacional, que produziu o afastamento do primeiro presidente eleito e construiu-se ali uma larga base social de apoio ao governo que se instalou e que pôde conduzir o país
para um novo ciclo agora que tocou as bases da nossa economia, que estabilizou o país, que construiu fundamentos macroeconômicos muito importantes. O primeiro deles, na medida em que a gente viu banido da vida brasileira o processo inflacionário. Quando nós consolidamos o sistema financeiro brasileiro, algo que outras nações mais ricas do que o Brasil não fizeram e recentemente pagaram um preço muito caro por tudo que houve de falta de regulação no sistema financeiro internacional. Nós tivemos também neste ciclo debatido e consolidado na vida pública brasileira o conceito da responsabilidade fiscal como algo fundamental para um ciclo de crescimento que se sustente no Brasil. Nós tivemos também inaugurado um conceito muito importante para agregar valor na visão do mundo sobre o Brasil, que foi exatamente vencendo o período que o Brasil teve que entrar em moratória dos ídolos da crise de 80, na crise da dívida externa, que foi que o Brasil era um lugar onde se respeitavam os contratos. Isso fez com que o país pudesse ir ganhando conceito no conceito internacional, atraindo investimentos diretos, atraindo a atenção dos que queriam conhecer a fronteira econômica da América Latina pela expressão que o Brasil tem no concerto da economia latino-americana. Esse processo, a democracia permitiu termos condições de ter um pacto social e político que produziu sustentação para um ciclo de estabilização econômica. E essa estabilização econômica deu e abriu as possibilidades, junto com os fundamentos macroeconômicos refeitos, que o Brasil vivesse na última década um ciclo de inclusão social, de combate à desigualdade e de melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. Esse ciclo foi tocado pela melhoria do poder de compra do salário mínimo, pelo mercado de trabalho, onde incorporamos mais de 15 milhões de brasileiros, pelas políticas públicas que visam reduzir desigualdade, criar uma rede de proteção social, que muito importante para a realidade desigual da vida brasileira, sobretudo no Brasil profundo, do Brasil real, do Brasil das pequenas cidades, das áreas onde a economia é mais deprimida. E nós assistimos também um fenômeno muito importante do crédito, que permitiu muitos brasileiros acessarem a bens de consumo básico, a animar o mercado interno, a fazer com que o mercado interno ajudasse o Brasil a crescer e dar um salto, quase que dobrar a média da última década. Ou seja, crescemos em média 2,5, fomos para 4 e passamos o primeiro momento da crise ajudados pelo mercado, pela força do mercado interno e pelo viés do consumo. Nesse processo, o mundo assiste uma crise que se instala no centro do capitalismo global e vem do capitalismo financeiro, quando, nos idos de 2008, nos Estados Unidos da América, o sistema financeiro desregulado apresenta as falhas e as vulnerabilidades que nós assistimos. E essa crise se espalha pelo mundo e atinge o mundo no primeiro momento de maneira diversa. Uns com mais força, outros com menos força. E o Brasil pôde, até 2010, ajudado pelo conjunto desses acertos que eu falava há pouco, o Brasil pôde vencer a crise no seu primeiro momento de uma forma a preservar um crescimento econômico que se assemelhou à média da América Latina e à média do mundo. Nós ficamos ali, fechamos a década com um crescimento da ordem de 4% entre 2002 e 2010, enquanto a América Latina estava na casa dos 4,1%,
e o mundo em 3,9, ou seja, nos posicionamos de maneira a acompanhar o que acontecia no conjunto da economia global. Mas o que ocorre de fato é que no segundo momento, se a gente for pegar os números que nos trazem de 2010 a 2013, aí o Brasil já começa a enfrentar uma outra realidade. Uma realidade que põe o crescimento nacional próximo da média do crescimento, próximo da metade da média do que foi o crescimento da América Latina e próximo da metade do crescimento que foi o crescimento global. Ou seja, a partir de 2010 nós enfrentamos uma outra realidade. E é bom que possamos nos lembrar que em 2010 houve uma disputa de projeto no Brasil. E essa disputa de projeto, ao meu ver, não passou por um debate que aprofundasse os desafios, que aprofundasse a visão estratégica, que aprofundasse além do eleitoral, além dos 4 anos e que pensasse o Brasil da década seguinte. Algo que estava ocorrendo nas grandes nações e nos grandes blocos econômicos. Se fôssemos ver o mais remoto deles, o culturalmente mais distante, o mais novo para a nossa realidade, ator global com expressão, exatamente a China. Nós vimos que a China, que foi tão importante para o Brasil, o seu crescimento nos últimos anos, pela expressão que passou a ter como um grande consumidor das commodities brasileiras, passou por um processo de rearranjo interno, não só do planejamento da sua economia, mas também da política, do câmbio político de governo, para desenhar a saída da crise global, preservando as conquistas feitas nos últimos 40 anos na China, que não são poucas. Nós vimos no continente europeu vários países fazerem câmbio político nos seus governos e consertarem a Europa um conjunto de medidas com toda a dificuldade do arranjo institucional europeu, do Parlamento Europeu, que passa também por decisões dos parlamentos nacionais, mas uma série de medidas macroeconômicas duríssimas para vencer exatamente os efeitos da crise e reposicionar o continente europeu para a agenda do século XXI. Cito aqui, por exemplo, a questão energética, que é uma questão central, né, ao mundo, central ao continente europeu, aonde hoje temos a microgeração já apontando como a principal fonte de energia, de nova energia para o conjunto do continente europeu. A gente olha para os Estados Unidos e também percebe mudanças que vão da base energética, como a busca do xisto, como uma alternativa ao petróleo, com tanto impacto transversal a todos os setores da economia, mas também um diálogo com o próprio continente europeu, no entendimento comercial, que pode efetivamente nos gerar uma outra situação, sobretudo para a indústria brasileira e para o agronegócio brasileiro. Essas mudanças, em rápidas pinceladas, elas nos impõem, neste momento, uma reflexão de longo prazo. Ela nos impõe uma reflexão que vai além das ambições partidárias, pessoais ou de um debate que se resuma a nós e eles. É muito mais complexo o mundo hoje e é muito mais complexa a situação brasileira. Nós temos enormes potencialidades, nós temos grandes possibilidades, mas nós não podemos ver as possibilidades fugirem das mãos do povo brasileiro pela ausência de uma nova pactuação em torno de uma nova agenda. A agenda do século XX, ela transbordou para parte do século XXI. E a agenda do século XXI está em debate na sociedade, nas ruas, nas redes sociais, entre os empresários, trabalhadores, academia. E nós precisamos de um espaço democrático, da capacidade de ouvir, de construir entendimento em torno de uma pauta
que nenhum partido político isoladamente tem condições de produzir essa pauta, mas nós precisamos construir a pauta que fundamente um novo ciclo que responda às necessidades que estão postas na vida brasileira hoje. Não é só pelas manifestações que ocorreram, mas sobretudo o que elas representam, a busca de compreender que neste país, em todos os momentos de construção de um novo ciclo, a população deu o sinal e puxou a dianteira do processo. Nós vimos isso em 1984, quando a população foi às ruas, embalada por uma bandeira síntese, que era a bandeira das eleições diretas já. E quem foi às ruas puxar a bandeira das eleições diretas já, não queria simplesmente votar para presidente, que já era muito para um país que não tinha esse direito, mas era uma luta pela escola de qualidade, pela moradia, pela segurança, pelo desenvolvimento econômico, pela economia que já não ia bem naquele instante. Se formos ver o ciclo de estabilização econômica, ele correspondeu com um grande motor que veio da sociedade pela campanha do impeachment, que levou o chamado Cara Pintadas para as ruas, onde a estudantada mostrou a sua indignação e, sobretudo, o seu amor ao Brasil e aos valores democráticos. Se formos ver o ciclo da estabilização econômica, eles foram tocados por um grande processo de mobilização social que levou o primeiro filho do povo à presidência da República. E nós sabemos que esse processo vivido pela sociedade brasileira nos últimos meses precisa ser compreendido como uma energia que precisamos usar para renovar e fazer a primeira de todas as reformas, que é melhorar a política no Brasil. Não tem solução. A política é o principal dos serviços públicos, porque ele dá a dimensão, a qualidade da política pública da saúde, da educação, da segurança pública, para a logística, para o ambiente de empreender e tudo mais. E se nós não melhorarmos a política no Brasil, nós não vamos melhorar o Brasil. Nós precisamos sair exatamente dessa compreensão, ao meu ver, conservadora, que só se governa o país com o presidencialismo de coalizão. Não. O Brasil precisa utilizar as ferramentas de comunicação e tecnologia de informação disponíveis hoje para que a sociedade seja proativa na relação com o poder público, para que a gente renove as práticas do serviço público, para que a gente deixe a cidadania nos ajudar a limpar a vida pública das práticas que precisamos ver superadas. Não se faz mais no chão de fábrica como se fazia 30 anos atrás. Não se faz mais uma microempresa hoje como se fazia há 15 anos atrás. Não se faz hoje no setor civis, no agronegócio, na indústria, nada como fazíamos há 30, 20 anos atrás. Um aparelho celular desse que todos têm na mão, que é a segunda ou a terceira tela, que se usa ao mesmo tempo hoje, na mudança que aconteceu na plataforma de comunicação, ele tem uma tecnologia que não fica de pé mais do que 3 anos. Ou seja, nós precisamos compreender que não é possível mais fazer a política como se fazia no século XX. E essa mudança exige um largo debate, ao nosso ver, sobre a qualidade de vida e sobre a produtividade no Brasil. Portanto, o desafio se dá em 3 dimensões. Como, a um só tempo, preservar as conquistas que tivemos no passado, democracia, estabilidade e ciclo de inclusão social. Como não permitir que essas conquistas possam derreter num processo histórico, porque se nós deixarmos as instituições envelhecerem, perderem link com o Brasil real, o Brasil oficial ficar
cada vez mais distante do Brasil real. A gente vai minando a democracia na medida que se tira a credibilidade e a crença da sociedade nas suas instituições. Se de outro lado a economia nos lega baixo crescimento de maneira sequenciada, a gente pode estar aí vendo a estabilidade construída a um preço tão caro e, de outro lado, a inclusão de alguns ao mercado de trabalho, a ascensão no degrau de 2, 3, 4, 5 degraus de muitas famílias no Brasil. Para que subir esses 5 degraus foi um trabalho enorme para eles e para os acertos de 3 décadas, mas para descer essa escadaria se pode descer automaticamente. Derreter os empregos, as conquistas, um percentual a mais na inflação corrói a renda e nós vamos ver a roda rodar para o lado que nós não desejamos que ela rode. Então, para preservar essas conquistas e ao mesmo tempo admitir que há uma enorme pressão por uma qualidade de vida melhor, sobretudo nas grandes cidades, onde as conquistas coletivas, as conquistas da vida urbana, elas foram negligenciadas. Nós precisamos consertar isso com uma visão da produtividade da nossa economia. A nossa produtividade tem 2 décadas que não cresce como deveríamos crescer. Países assemelhados ao Brasil, mundo afora, têm alavancado o crescimento da sua produtividade, seja a produtividade que advém do capital, pela logística, pelo preço do dinheiro, tantas e tantas variáveis, seja pelo viés da produtividade dos recursos humanos, pela educação continuada, pela qualificação profissional, pelo sistema tributário para o mundo do trabalho e coisas do gênero. Esses 3 desafios nos impõem um debate que, ao meu ver, deveria ter sido feito em 2010 e não foi. E a gente precisa fazê-lo sem tentar fazer desse debate o julgamento de quem quer que seja, sem ficar olhando para trás e achando que nada foi feito. Foi feito sim, foram feitos avanços na vida brasileira. Só não dá para ficar imaginando que está tudo feito, tudo perfeito, e se não tomarmos conta de uma agenda proativa que vai mexer com o país, nós vamos perder a oportunidade, a janela de oportunidade. Uma janela de oportunidade que também é uma janela demográfica. Nós temos 20 anos pela frente com a população jovem, aonde os problemas que já são fortes da nossa previdência não vão estar tão fortes como pressionam as contas na Europa, que tem um outro perfil demográfico. Esse conjunto de oportunidade nos dá a impressão de que o país começa a perceber que há caminhos alternativos e seguros onde se possa fazer a discussão sobre reformas institucionais que não foram feitas, como a reforma tributária, que quer se fazer sempre para o ano seguinte, que quer se fazer como a reforma política para a eleição seguinte. E essas 2 reformas precisam ser feitas de forma sequenciada, que vá além do horizonte dos mandatos, que seja fatiada em 4, 8, 12 anos, e aí elas serão feitas sim, porque vai sair a pressão do curto prazo, e nós vamos poder, alongando a perspectiva, tirar o interesse imediato do foco do debate e colocar o interesse de longo prazo, como as grandes nações do mundo fizeram alterações, tanto numa área como na outra, desta forma. De vermos a discussão sobre o desenvolvimento econômico e a infraestrutura, a discussão sobre a qualidade desse crescimento e o valor da sustentabilidade. A visão da importância da pesquisa, da inovação para tudo, inclusive para o serviço público, a inovação para o comércio, para a indústria, para o agronegócio. Não há nenhuma contradição hoje
na cabeça de muitos que fazem o agronegócio brasileiro, da possibilidade de empoderar mais e mais essa atividade sem nenhum choque com a questão ambiental, pois a tecnologia hoje no mundo e a expertise que o Brasil tem na Embrapa nos permite discutir não só a agricultura como a pecuária com tecnologia de ponta, ou seja, essa visão dos blocos, seja das reformas institucionais, seja da qualidade do desenvolvimento, seja do papel da pesquisa, da educação e da inovação, bem como a visão geral da necessidade de planejar ao longo prazo, de perceber que na Constituição de 88 nós demos um passo de pensar o sistema de planejamento brasileiro, que tem uma lei de diretriz orçamentária, que tem um PPA, uma lei de diretriz orçamentária e uma lei orçamentária, mas o longo prazo, quem vinha saindo do overnight, foram 4 anos. E nós sabemos que é fundamental, e todas as grandes nações do mundo pensam além de décadas. E nós precisamos pensar a caminhada brasileira assim. Por quê? Porque o mais simples, aquilo que era mais óbvio, foi sendo construído. E agora fica o que é mais sofisticado, o que é mais complicado, o que pode ser mais complexo. E nós precisamos fazer, porque só tem um caminho, é fazer essas mudanças para melhorar o Brasil. Para que as mudanças possam ser sentidas na vida das pessoas, sentidas na vida da economia brasileira. E esta visão tem tudo a ver com essa busca da Rede Tribuna de fazer o debate sobre planejamento e sustentabilidade. Ou seja, há uma lógica histórica, há um imperativo de conjuntura no país para fazermos esse debate. É exatamente por isso que sábado, esse passado 8 dias atrás, nós fizemos um encontro na política brasileira que tem chamado a atenção de tantos brasileiros. Quando o PSB, o nosso partido, ao lado da rede liderada pela senadora Marina Silva, nós entendemos que era hora de discutir esse programa e essa reflexão com o país, para oferecer, não nome, mas oferecer boas ideias que unam boas pessoas para fazer muita coisa boa no Brasil. A boa política, a política que une as pessoas do bem, que querem efetivamente ajudar esse debate. Não é uma visão eleitoral, é essencialmente uma visão de longo prazo. Não cabe a mim, nem a senadora Marina Silva, essa altura, estarmos procurando o debate eleitoral rasteiro, porque esse não vai conduzir o Brasil para dias melhores. Nós precisamos fazer o debate nesta dimensão, ouvindo a sociedade, construindo consensos. Não é a nossa visão que vai valer. O que vai valer é a construção da nossa visão com todas as ponderações, contribuições que vão vir da sociedade organizada para desenharmos um caminho consistente que possa nos legar dias melhores para o nosso povo e para o nosso país. Tenho clareza de que o Brasil tem essa vocação de ser um grande e generoso país, com importância crescente no conceito internacional, uma importância muito grande para os seus vizinhos. Nós precisamos olhar para o país nessa perspectiva. Há muitas pessoas fora desse auditório, fora dos partidos políticos que não vão disputar eleições, que não têm ambições a não ser construir a sua cidadania, que precisam de um posicionamento inovador na vida pública brasileira. E nós temos que ter a coragem de fazer exatamente essa inovação na política. E essa inovação só vai vir se a sociedade ajudar, como ajudou em todos os outros ciclos que ocorreram, teve a participação cidadã da população brasileira, para que aquilo que parecia ser impossível se tornar possível. E em todos esses ciclos, o Brasil melhorou, caminhou, deu passos importantes adiante. Nós estamos completamente confiantes, crentes,
que esses passos serão dados para que a gente possa, no nosso tempo, fazer o que outros fizeram para que nós estivéssemos hoje aqui. Um grande abraço e obrigado. Assistimos assim a palestra do nosso militante, governador do estado de Pernambuco, Eduardo Campos. Passamos agora a fase dos debates. As perguntas já estão aqui de posse do nosso diretor de marketing, Geraldo Schuller, transmitirá ao nosso palestrante. Vamos aplaudir também o nosso diretor de marketing,